faça um debate sobre mudanças climáticas, ecologia, sustentabilidade. É muito triste que, para nós favelados, em alguma medida, o debate chega a partir da perda, né? Pelas dimensões do impacto da perda e dos danos. A gente tem muita dificuldade, não por nós, mas por ausência de políticas públicas que consigam compreender que discutir mudança e emergência climática é, sobretudo, discutir qualidade de vida e gerações futuras. Eu entrei na Associação de Moradores no dia 1º de abril de 2015. Tinha acabado de iniciar, tinha pouco tempo, iniciado a atividade de mais indústrias em Santa Cruz, que foi a construção da CSA, que é a empresa que hoje se chama Térnio. E a gente tem percebido que, na medida que vai aumentando essa indústria, aqui em Santa Cruz, vai aumentando o calor. A média da temperatura vai subir, então vai ficar mais quente. E os eventos extremos, né? Então, chuva, seca, isso vai ficar mais frequente, mais intenso, né? Eu moro no Vidigal há 44 anos. Pensar em mudança climática, eu me lembro de quando a minha família veio morar aqui. Era chão de terra, né? Casas com espaço espaçado, todo mundo tinha quintal. Da casa, a gente viu o mar, tinha quintal com cerquinha. Se antes eu respirava muito bem, o cheiro de maresia, que é fantástico, hoje você tem que sair, botar a cara para fora, quem não tem espaço, quem não tem laje, para poder puxar o ar. O que eu percebi é que as mudanças climáticas teve muito impacto nas favelas brasileiras, que são muito vulneráveis. E aí acaba tendo consequências na saúde, em toda a comunidade. Como a gente pode ver, a nossa comunidade não é igual às ruas que tem enchente, mas a nossa quadra fica alagada, chega, né, a água na canela. E o que a gente pode ver também, quando tem uma chuva muito forte, a gente não tem uma coleta de lixo perfeita, então, consequentemente, com muita chuva, acaba descendo muita água e muito lixo no meio da estrada. Eu já vi, ao longo da minha vida, alguns deslizamentos, né? Aqui, pessoas que morreram, famílias que morreram por causa disso, né? A má conservação, a distribuição do lixo. As chuvas estão vindo de uma maneira muito forte, então elas descem arrastando tudo. A primeira que aconteceu foi em 1962, e aí foi arrastando tudo. Por quê? Quando a chuva desce, ela vem com uma velocidade, uma força muito grande. É como se fosse um caminhão de areia. Então a gente subiu o morro, né, para tirar as pessoas antes que os bombeiros pudessem chegar, vários moradores. Os sobreviventes, vizinhos, eu acho que a gente só tem noção, estou toda arrepiada aqui, do que é o efeito devastador, um dos efeitos devastadores das mudanças climáticas, quando a gente está ali. Minha lembrança climática faz referência à chuva, né? Desde criança, eu lembro, me vem aqui na cabeça, minha mãe me carregando no colo para não encharcar o sapato todo para ir para a escola dia de chuva. Eu tenho uma luta muito grande com a Colurb, com a SEDAI, Água do Rio agora, né? E os moradores não ajudam. Essa é a grande dificuldade. Porque tudo que acontece a nível de, que a gente está falando, o que é mudança climática, é essa aí. Entendeu? A gente, enquanto não trabalhar para reciclagem, melhoramento do solo, porque a gente, cada dia que passa dessa desorganização urbana que a gente tem aqui dentro da nossa rocinha, fazendo peso ao solo, a gente não vai conseguir melhoramento. O canal do Cunha está bem difícil para os pescadores saírem devido à discriminação ambiental. É muito lixo no canal, todo assoreado, os pescadores ficam mais de 2 horas, mais de 3 horas às vezes, tentando acessar a associação. Temos
um manguezal rico, lindo, porém com as raízes dos mangues todos cheios de lixo, conforme a maré sobe. Meu avô nasceu e se criou na Ilha do Fundão, quando as ilhas e ilhotas ainda eram separadas, né? E eu trouxe alguns itens para simbolizar de como sobreviviam os pescadores artesanais da época. Uma época que a Baía de Guanabara, o Canal do Cunha, o Canal do Fundão, não tinha a poluição que tem hoje. Nas chuvas, né, nas enchentes que teve ali no Pantanal, né, muitas vezes eu acordava de manhã com a água já em cima da cama. Esse rio, Canção Vermelho, ele consta como pronto, canalizaram, fizeram tudo bonitinho até as 3 pontes e dali para cá esqueceram, né? Porque parece que comunidade de Antares não existe. E se você sabe a origem do lugar e a história do que levou a gente até aqui hoje, a gente consegue se armar melhor para poder buscar melhorias. E uma dessas melhorias é essa aqui, essa roda. A gente vê a maioria dos problemas causados pelas mudanças climáticas, né? Assim, esses eventos extremos, né, de chuvas muito fortes, aí causa deslizamento, causa problemas de saúde. Geralmente, esses problemas são muito mais agravados nas comunidades e periferias. Eu gostaria que a gente pensasse nisso também, nessa questão do racismo ambiental e da justiça climática. Como que a gente pode melhorar os nossos territórios, nós por nós, e mostrar isso para o mundo, né?